Hoje nós estamos iniciando uma série chamada Histórias da Graça. Nós vamos até a Páscoa com mensagens sobre a graça de Deus, e cada semana nós vamos trabalhar algo em cima da graça. Olha só, os 7 temas vão ser o seguinte: o de hoje, o profeta e a graça. Dia 1º de março, semana que vem, a graça que perdoa, vai ter ceia. Dia 8/3, a graça e a riqueza. Dia 15/3, a graça que liberta. Dia 22/3, a graça e o povo. Dia 29/3, a graça chegou. E dia 5/4 nós vamos ter um musical de Páscoa, onde a gente vai falar sobre a alegria da salvação. Amém? E cada semana nós vamos ter um jejum específico e vamos ter uma ação de graça. Ou seja, uma ação nossa para alguma coisa que a gente vai colocar como uma tarefa da semana. Essa semana vai começar com um jejum de doce, ok? Coloca para mim a arte do jejum aí, por favor. Jejum de doce. Irmão, tu não manda mensagem perguntando, mas isso aqui é doce? Doce é doce. Amém? Sobremesa é sobremesa, doce é doce. Então tudo que é doce. Paçoca é doce. Pudim é doce. Tipo assim, pastor, bolo de chocolate. Pelo amor de Deus, já está escrito bolo de chocolate. Por baixo é bolo, mas por cima é um doce, uma calda doce. Então tudo que for doce, você vai tirar. Porque você almoça, depois do almoço você quer o quê? Um docinho. Se você é mineiro, você fala um docinho. Então tudo que for doce. Agora, se você quiser acompanhar o jejum que eu vou fazer, já comecei hoje, eu vou te falar qual que é o meu. Se você quiser acompanhar, alguns aí já estão me acompanhando. Vamos lá. Eu vou comer até a Páscoa, isso aqui. É porque eu vou viajar, tive que abrir um pouquinho o leque. Então o meu vai ser frutas, legumes, carne branca e vermelha, ovos, água, café, whey, suco e açaí. Eu vou estar por aí, negócio de arroz, feijão, macarrão e tudo mais, está fora. Eu vou seguir nessa aqui até a Páscoa. Até restringir mais, mas como eu vou viajar, quando você está viajando é difícil, que você vai nos lugares, fica um pouco complicado. Eu vou ter 2 viagens nesse período, então eu deixei dessa forma. E você também pode fazer um outro jejum maior que te custe alguma coisa, que vai te custar mais. Cada semana a gente vai indicar um jejum. E a tarefa dessa semana, eu não sei se é eu que estou ruim das vezes, mas não estou vendo nada daqui para lá. Esse vermelho aí me pegou. É anunciar o evangelho a alguém. Qual que é a sua missão essa semana? Falar de Jesus para alguém que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador. Você vai encontrar alguém que ainda não tem Jesus como Senhor, não é batizado, e você vai falar de Jesus para essa pessoa. Seja no seu trabalho, seja na escola, na rua, onde você achar, na faculdade, na sua família, você vai achar alguém para você evangelizar essa semana, porque nós vamos falar na mensagem de hoje sobre o profeta e a graça. Nós vamos falar sobre João Batista, que anunciou Jesus. E eu quero ler com você Efésios capítulo 2, que diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos pela graça. Diga assim comigo: pela graça. Então entenda uma coisa: você não é salvo porque você doa a cesta básica, por exemplo. Você não é salvo porque você ajudou alguém na rua, isso são obras. Você não é salvo porque você é voluntário da igreja. Não, eu sou voluntário, então sou salvo. Não, você é salvo pela graça. Você não merecia, mas a graça te alcançou. A graça é o favor imerecido de Deus sobre nós.
A graça não é sobre merecimento, porque nenhum de nós merecemos. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então entenda, a graça é o fundamento da salvação. O que fundamenta a nossa salvação? A graça. Nós somos alcançados pela graça através de Jesus. O homem por si mesmo não pode ser salvo, somente pela graça. Você não se salva, você não tem condições de se salvar. Você é salvo porque Jesus te alcançou. Nós somos salvos porque Ele foi até a cruz, se entregou por nós e ressuscitou ao terceiro dia. O Dr. Russell Shedd, uma referência teológica da igreja brasileira, declarou o seguinte, em memória, faleceu, Dr. Russell Shedd, se não me falha, ano passado a memória. Graça sem compromisso não representa a realidade bíblica. Escute bem, nós vivemos numa era da hipergraça. O que é isso, pastor? É o evangelho que é pregado hoje. Um evangelho suave, um evangelho leve. O cidadão peca aqui, ele peca acolá, não, mas a graça me salva. A reflexão que eu trago é a seguinte: quem tem esse tipo de entendimento talvez ainda não foi salvo. Pois o salvo muda o caminho, o salvo muda o comportamento, o salvo muda de mentalidade. Por quê? Não, eu vou pecar porque a graça me alcança. Eu vou pecar porque tem a graça, eu sou perdoado. Mas para aí, se eu consequentemente peco, confiando na graça, significa que eu sou um descompromissado com o caráter cristão. Eu não tenho compromisso de ter uma vida ilibada na presença de Deus. Porque se eu pecar, vai dar certo. Ou seja, trata até de uma forma muito estranha a graça. A graça nos alcança, mas a partir do momento que ela me alcança, eu não sou mais o mesmo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A graça não é uma prerrogativa para pecar. A graça me dá acesso à salvação. Mas Paulo escreveu aos Romanos que o salário do pecado é a morte. Ou seja, se eu continuo pecando, quer dizer que eu ainda não entendi sobre uma vida cristã. A vida cristã, ela traz transformação, ela traz mudança. Então, se você carrega algo que você não consegue deixar, é preciso você verificar se realmente você encontrou a salvação. Porque muitas vezes nós estamos emocionados. Tem muita gente que é emocionada, mas não é salva. Tem muita gente que ela vem na igreja, vir na igreja não tem nada a ver com salvação. Salvação é mudança. Salvação é eu escutar uma mensagem toda semana e sair daqui refletindo essa mensagem e falar, isso falou comigo, eu preciso agir diferente. Ser salvo é saber que eu estou num processo contínuo de mudança na presença de Deus. Eu faço um devocional, eu faço uma oração, eu faço um jejum e eu vou mudar. Veja bem, nós tivemos aqui 72 horas de oração, ininterruptas. Se você vê aqui na quarta-feira, só para você ter uma ideia, o culto acabou 10, 11 horas a gente estava aqui pulando, cantando e adorando a Jesus, que aí a gente teve que parar e falar, gente, bora para casa. Isso é avivamento. É eu ter o desejo de estar na presença de Deus. Inclusive eu vou abrir um parênteses aqui, irmão. Se você veio para o culto, assista a mensagem até o fim. É feio você levantar no meio da pregação para ir para casa. A não ser que você tenha alguma coisa, a não ser que aconteça algo realmente necessário. Mas acho que é preciso respeitar o culto. Toda vez que você vier aqui, bota na tua cabeça assim, eu vou ficar lá 2 horas pelo menos. 2 horas. Respeita o culto. Respeita a banda que ensaiou, respeita o pastor que preparou o sermão, respeita o voluntário que está aqui organizando tudo. Não é ruim a gente estar aqui no meio da mensagem, a pessoa levanta do meio aqui, ó, e sai desfilando, e vai embora.
Agora tu imagina a palavra sendo pregada, o Espírito Santo falando, a glória de Deus vindo, a pessoa, não, vou embora, cansei, não gostei não. Não gostei do pregador, não gostei da palavra, irmão, isso não é evangelho não. Todo aquele que recebeu a graça, ele tem compromisso. Todo aquele que recebeu a graça, ele é comprometido. Senão não existe realidade bíblica na sua vida. E nós precisamos levar a sério. E eu falei que nós estávamos orando aqui. E embora todos os horários, se não me engano, uma média de 60 pessoas por hora, e foram 72 horas, mas muita gente não veio. Muita gente não entende a importância de um momento como esse. Mas a gente quer avivamento, a gente quer glória, a gente quer unção, a gente quer a presença, mas não quer orar. Mas não quer buscar, não quer se doar, não quer se entregar, não quer ter uma vida para tal. E nós precisamos mudar o nosso conceito, e talvez uma das maiores batalhas que vejo como pastor, como pregador da palavra, é trazer esse conceito de reino para uma igreja que, como eu disse anteriormente, é tomada pela hipergraça. O tudo pode. Onde o evangelho é assim, oh Lord, estou chapado, irmão. Não adianta estar chapado e não estar transformado. Eu chapei na presença. Irmão, Deus não quer saber da tua chapação. Deus quer a tua transformação. Deus quer a sua mudança interior. Não uma chapação porque teve um worship legal. Não porque o contexto te levou a ficar emocionado, a pular, a gritar e a cantar. Mas é porque você orou e Ele ministrou tanto ao teu coração, que amanhã você vai fazer alguma coisa que você precisa há muito tempo, mas estava com o coração duro. Como liberar a vida de alguém, pedir perdão. Aí é chapação. Você vai cuidar da tua esposa e do teu esposo com tanto amor. Aí é tá chapado. Porque não adianta chapar que, oh glória, e cheio, bará, ya. Chega em casa igual um bicho com a mulher. Chapa aqui e vê pornografia no celular. Mas que chapação é essa? Chapa aqui, mas não pode ver uma mulher passando, um homem passando que fica doido. A irmã chapa no culto, mas posta foto pelada no Instagram. Sabe que evangelho é esse que a gente está vivendo? Esse não é o evangelho da salvação. Esse não é o evangelho da graça. Esse não é o evangelho de quem vai para o céu. A gente realmente precisa mudar de mentalidade. De verdade, gente. Você não parece, eu tenho hora que eu fico pensando, gente, que mundo que nós estamos, não pode, o povo não pode falar nada. Não pode falar nada. Meu Deus. Será que a gente tem vivido uma realidade bíblica de verdade? A gente não aguenta uma pregação de Paulo, irmãos. A gente não aguentaria um Elias, um Jeremias em nosso meio. Nós não aguentaríamos um João Batista em nosso meio. Não aguentaríamos. Esse tipo de gente nós tiraríamos do nosso caminho. Porque nós estamos envolvidos numa vida mundana. Uma igreja envolvida com uma vida mundana. E diz o Espírito para você aqui agora. Ele te chama para mudar. Evangelho, igreja, reino de Deus, é coisa séria. Ninguém está aqui brincando, não. Ninguém está aqui porque é legalzinho, não. Nós estamos aqui por um compromisso. Nós estamos aqui por uma responsabilidade. E nós precisamos todos entender sobre isso.
Gente, nós não podemos ser uma igreja de homens e mulheres levianos, descomprometidos, que brincam, umas brincadeiras sem graça como se estivesse no mundo, umas piadas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Jesus está chamando nós à responsabilidade nessa tarde, igreja. Há uma mentalidade nova para com Ele. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça está aqui hoje. Tito escreveu. Tito 2,11. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito escreveu, não, carta a Tito. A graça está aqui para nós hoje. E eu vou trazer uma mensagem para você sobre João Batista. Então faz o seguinte, aperta o cinto aí. Porque se tu achou que a chibata pegou na saída, ela vai pegar agora. E tu vai apertar o cinto e você só vai sair do culto quando o avião pousar. Você só vai sair do culto quando o avião pousar. Se você sentir vontade de ir embora, é o cão querendo te tirar daqui, tu não vai sair. Está repreendido em nome de Jesus. Paulo escreveu que muitos têm comichão nos ouvidos. Pastor, mas tu está duro, não, irmão? Eu estou bíblico. E hoje em dia ser bíblico é ser duro. Ser bíblico hoje é ser duro. Porque antes do amor, o amor, primeiro eu sou transformado. Esse amor me alcança para me transformar. E no meio do amor tem alinhamento, tem correção e tem exortação. Eu amo meus filhos, exorto, corrijo. E se precisar dar uma puxada na orelha, eu dou. Porque o amor corrige. Jesus está voltando, irmãos. O rei está voltando, a gente precisa ser um povo que vai morar no céu de verdade. Vamos aprender sobre João Batista? O profeta e a graça. João Batista é a única pessoa no Novo Testamento, exceto Jesus, que a obra foi predita no Antigo Testamento. Então presta atenção, João Batista é o único, exceto Jesus, onde ele foi anunciado também no Antigo Testamento para o Novo Testamento. Todo o Antigo Testamento aponta para o Novo e aponta para Jesus. Mas existem textos que apontam para João Batista. Isaías 43. Ele é a voz que clama, preparai o caminho do Senhor. Em Malaquias 4:5 fala-se dele. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Deixa eu te falar. Não é que Elias reencarnou em João Batista. Não é isso. Quando o texto diz envio o profeta Elias, é na unção de Elias, na palavra de Elias e na veia profética de Elias. Nós não cremos em reencarnação, nós cremos em somente uma vida. A vida que você tem é essa, morreu, ou é para o céu ou é para o inferno, e só isso. Nós não cremos no purgatório, nós não cremos que eu morro, eu passo por um processo para ser melhorado, para chegar no céu. Não tem isso não, irmão. O nosso processo é só um, a vida que eu tenho é essa. Então, muitos querem usar esse texto para dizer que é uma reencarnação, não é. Aqui há uma unção, uma voz profética semelhante à de Elias, até porque não tem como Elias reencarnar, porque morreu em João Batista, porque Elias não morreu, Elias foi arrebatado, então não tem como. Elias não passou pela morte assim como Enoque, amém? João trazia a primeira mensagem profética após um período de 400 anos. 400 anos o Senhor se calou. Esse é conhecido como período intertestamentário. Deus não falou. Depois de Malaquias, Deus não falou, não trouxe profeta, não trouxe ninguém para falar. E aí, 400 anos depois,
os evangelhos nos mostram que aparece João Batista, pregando no deserto, comendo gafanhoto, mel de abelha, e vestido com peles de camelo, ao estilo do pregador. Deus estava caladinho, e quando ele resolve falar, manda alguém bem exótico, alguém bem diferente. Escute bem, João Batista é a dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento. João fecha o Antigo e abre o Novo Testamento. Ele é a dobradiça. Em João, se fecha uma porta que estava aberta, do período intertestamentário. E aí em João, há um apontamento para Jesus. Por isso eu trouxe o título, O Profeta e a Graça. Porque ele é o profeta que aponta para a graça. Ele é o profeta que aponta para Jesus. Nós sabemos que o nascimento de João é um milagre. Por isso, eu tenho um PDF que a gente mandou nos grupos da igreja, para que todos pudessem ler, entender um pouco mais sobre João Batista, sobre a história de João Batista, para você ficar mais por dentro. Se você ainda não tem, se você não pegou, você pode apontar o seu telefone para cá, porém você deixa para ler em casa, não leia agora. Aqui está falando um pouco mais de João Batista, para você entender sobre ele, ok? Se você não tem, você pode apontar para cá, vai ter um PDF, você vai entender um pouco mais sobre João Batista. João Batista foi primo de Jesus, 6 meses mais velho do que Jesus. Os seus pais já eram idosos, quando o Senhor manda um anjo dizendo a Zacarias que Isabel estaria grávida. E o menino é João, aquele que foi o precursor do Messias. Em Mateus 11:11 a Bíblia diz assim: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha o que Jesus fala, que não existe ninguém igual a João Batista. Jesus está falando que não existe ninguém maior do que João Batista, mas daí na sequência ele traz um outro raciocínio, a ponto e vírgula. Todavia, o menor no reino é maior do que ele, porque no reino de Deus nós somos nivelados. No reino de Deus o Senhor iguala todo mundo. No reino de Deus, eu sou muito bom, irmão. Então aquele que é o melhor, ele serve. Quem é grande se torna pequeno. Tudo que Deus nos dá é para servir. E quando Jesus traz essa palavra que João é o maior, é trazendo um entendimento sobre quem era João Batista. Sobre a referência que era João Batista. Sobre a unção que ele carregava. Um homem simples. Um homem comum, um homem que não era o perfil que a sociedade esperava. Assim como hoje nós temos um perfil que nós queremos para a nossa vida. Nós escolhemos um perfil de igreja, nós escolhemos um perfil de pregador, nós queremos escolher o perfil de tudo, quando na verdade nós precisamos entregar a vida para Cristo, irmãos. Nós precisamos entregar a vida ao Senhor Jesus. Porque hoje é assim, se você estiver insatisfeito aqui, tu vai embora e vai ali na outra igreja que tem na esquina. A outra na frente ali, tem a Assembleia de Deus no outro lado da rua. Porque se eu não achar legal, eu vou fazer assim. Porque o Evangelho ficou assim, algo volátil. Onde não há comprometimento. E aí o Senhor manda um homem chamado João, que vem com uma palavra dura. Diz o seguinte, em Marcos 1, do 1 a 8. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão.
João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel. E esta era a sua mensagem: depois de mim, vem alguém que é mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Que essa palavra possa falar conosco, em nome de Jesus. Vamos aprender com o profeta da graça? Eu tenho alguns pontinhos para a gente aprender com João Batista. O primeiro deles é preparando o caminho. O versículo 2 diz assim: conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Eu fui pesquisar um pouco sobre isso, estudar para entender. Ele veio à frente. E aí você tem que entender o contexto da época. E veja bem, toda vez que um rei ia para algum lugar, ia para visitar outro reinado ou coisa parecida, o rei mandava primeiro um mensageiro. O que esse mensageiro fazia? Ele ia levar primeiro uma carta para entregar no destino que o seu rei iria, mas ele também fazia o quê? Ele ia vendo como era o caminho, ele cuidava dos obstáculos do caminho para que o rei passasse. E você pode ver que João Batista vem com uma mensagem de confronto. Ele vem quebrando os religiosos no meio, porque ele preparava o caminho para Jesus chegar. Ele é aquele que veio aplanando o caminho, diz a palavra, nivelando os outeiros, ele veio organizando tudo. João Batista, como emissário do rei, vai adiante removendo o lixo e os obstáculos do caminho e tapando os buracos da estrada para a chegada do rei. Quando eu lancei esse desafio para você, é para que você seja um João Batista essa semana. É para que você vá até alguém para falar de Jesus, você vai aplanar o caminho, você vai organizar tudo, você vai orar por essa pessoa e você vai levar uma palavra para que o rei possa chegar no coração dessa pessoa. Era isso que João estava fazendo. Ele veio como emissário, ele veio na frente, preparando o caminho, anunciando Jesus, para que o rei chegasse. Queridos, nós também devemos ser profetas da graça, anunciar que o rei está voltando. Porque se João Batista anunciava a primeira vinda do Messias, a igreja anuncia a volta do Messias. Enquanto João Batista anunciava aquele que morreria na cruz e ressuscitaria ao terceiro dia, nós anunciamos aquele que já morreu, já ressuscitou, anunciamos aquele que está sentado num trono, trono de glória à direita do Pai, e voltará para buscar sua igreja. Nós também devemos anunciar, preparar o caminho. A igreja está aqui, diz a palavra, sendo adornada. O que está acontecendo? Nós estamos aqui removendo o lixo. Nós estamos aqui que os nossos buracos, as nossas brechas sejam tampadas para a chegada do rei. Assim como era o anúncio de João Batista naquele tempo, agora é para a igreja. A noiva sendo preparada para encontrar o noivo. E a gente não pode encontrar o noivo de qualquer jeito. Porque se nós somos uma noiva, e quando a Bíblia fala da noiva, a Bíblia está associando com pureza. Essa noiva não é uma igreja pervertida, suja, prostituta. É uma igreja santa e pura. É uma igreja imaculada. É uma igreja que aguarda o seu noivo. É o corpo que aguarda o cabeça, que é Cristo. Por isso nós estamos aqui hoje. Sabe por que você está aqui no culto hoje? Para a gente tampar uns buracos. Sabe por que você está aqui no culto hoje? Para tirar uns obstáculos da sua vida. Para tirar uns obstáculos do caminho para Jesus chegar logo. Sabe por que você está nesse culto hoje? Para a gente remover lixo.
E por mais que seja dura, essa é a palavra. Lixos da nossa alma, lixos do coração, lixos da nossa mente, lixos da nossa boca, lixo das nossas mãos. O Senhor quer lavar a sua igreja. Quem entrará no meu santuário? Quem tem mãos limpas e coração puro. Hoje há uma faxina do céu sobre nós, faxina no ego, faxina na soberba. O Senhor está faxinando as nossas emoções, o Senhor está faxinando as nossas sexualidades. O Senhor está fazendo uma faxina nos nossos negócios. O Senhor está fazendo uma faxina no nosso secreto, nas nossas tratativas. O Senhor está fazendo uma faxina naquelas direct que só você sabe. É uma faxina naquele histórico da internet, que se puxar, o cabelo fica em pé. Hoje o Senhor está limpando o lixo e removendo os obstáculos. Eu posso ouvir um amém da igreja? Eu posso ouvir um amém, glória a Deus. Ei, Ele está preparando o caminho. O rei está voltando. Por isso há uma mensagem falando que Ele está chegando para nós. Ei, te cuida, se organiza, se prepara. Ele está voltando. Mas eu aprendo outra coisa também com o querido João Batista. Ele era uma voz que clamava no deserto. O versículo 3 diz: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para façam veredas retas para ele. Façam o quê? Veredas o quê? Se o profeta está falando que é para ter vereda reta, é porque aquilo que está torto precisa endireitar. Façam veredas retas. Ele veio para endireitar os caminhos tortuosos. Todo caminho tortuoso precisa ser endireitado. Eu era um homenzinho torto, Jesus endireitou. Amém? Veredas retas. Irmão, se tem alguma coisa torta aí, vou te dar um toque. Endireita. Diz um ditado que pau que nasce torto, morre torto. É porque esse pau não passou na mão de Jesus. Porque se passar na mão de Jesus, o mais torto que tiver, Ele endireita. Ninguém escapa das mãos dEle. Voz que clama no deserto. Agora veja bem isso aqui, é interessante aprendermos com João Batista. Embora fosse de classe sacerdotal, ou seja, um levita, foi chamado por Deus para ser profeta. Você sabia que o homem que comia mel silvestre, gafanhoto e vestia roupa de vestes de camelo, ele era de classe sacerdotal, ele era um levita? Por quê? É muito fácil. Quando que o anjo falou com Zacarias, o pai dele? Quando ele estava no templo, no seu turno. Ele era filho de um sacerdote, ele era de uma linhagem sacerdotal, mas o Senhor chama ele para ser profeta no meio do deserto. Sabe por quê? A mensagem é maior do que o mensageiro. Não importa quem eu sou, não importa quem você é, a mensagem é maior do que o mensageiro. A mensagem é maior do que o mensageiro. A mensagem tem mais poder que o mensageiro. Quem tem poder não é o mensageiro, quem tem poder é a mensagem. Quando é pregada a mensagem da cruz, a palavra da verdade, pode ser um homem simples, analfabeto. A glória de Deus se manifesta, porque o poder está na mensagem. O mensageiro se consagra, o mensageiro ora, o mensageiro jejua. Mas o poder está na palavra da verdade. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora escute bem, ele não pregava no templo, nem nas praças da cidade santa para a elite judaica. Imagina, vamos pensar mais isso aqui. Eu sou de família sacerdotal, eu sou um milagre. Eu sou filho de Zacarias, sacerdote levita, que cuida do templo do Senhor. Aí eu nasci, eu sou primo do Messias. O Messias está cheio, eu sou primo dele.
Mas agora, eu vou lá para o deserto. Ele não estava pregando na praça. Ele não estava pregando no templo. Ele não estava em nenhuma sinagoga pregando. Ele foi pregar no deserto. Pregava no deserto da Judéia, nas terras ondulosas, entre a montanha e o Mar Morto. Terras o quê? Terras o quê? As veredas lá eram o quê? Tortas. Ele está no deserto, é uma anunciação profética, que ele estava declarando aquele que viria para endireitar tudo. Era uma palavra de endireitamento, era uma palavra de alinhamento. Ele estava no deserto. Antes de Jesus começar o seu ministério, Jesus estava onde? No deserto. A tentação de Jesus foi aonde? No deserto. Ele ficou 40 dias sem comer e sem beber aonde? Ei, você quer ser pregador, quer ser grande, quer ser influente? Você começa no deserto, irmão. Eu vejo gente que só quer palco e microfone. Começa no deserto. Quer ser grande, começa no deserto. Quer viver a glória de Deus, começa no deserto. Eita! É no deserto. O homem que podia estar lá, de classe sacerdotal, no templo, ele estava no deserto, todo esquisitão. Porque Deus usa uns cabos esquisitos, eu sei disso. Deus usa uns assim meio descompensados mesmo, mas é Deus. É Deus. É Deus. Paulo escreveu assim aos Gálatas: eu vim para agradar a Deus e não a homens. Essa é a palavra, irmãos. Enquanto você tiver uma vida para você agradar, se eu for pastor, irmão, para querer te agradar, é fácil. Eu sei a mensagem que prega para te agradar, eu sei os textos bons para te agradar. Dá uma aprofundadinha na teologia da prosperidade, vai te agradar que só. Inclusive a gente vai para 4 cultos, nós é para 8. Mas eu não tenho coragem de olhar para Jesus fazendo esse tipo de coisa. Não tenho. Tudo começa no deserto. Deserto. Deserto é onde Deus trabalha nos corações. E era uma voz que clamava no... Teve um povo que clamou no deserto, vocês estão lembrando dele? Lembra de um povo que saiu do Egito para entrar na terra prometida? Esse povo fazia o que no deserto? Clamava. Ei, aquele povo clamava a Moisés, que era um tipo de Cristo para entrar na terra prometida. Agora vem João Batista no deserto, anunciando aquele que nos leva à terra prometida. Se antes na lei tinha Moisés, agora nós temos o Messias, o Salvador, que nos leva à nova Jerusalém, à nova Canaã. Nós vamos para a eternidade com Jesus. Aleluia. A palavra grega, a palavra clamor no grego é boal, que significa clamar com profundo sentimento. Quando o versículo 3 diz que João era uma voz do que clama no deserto, no original esse clama é boal, clamava com profundo sentimento. Ei, João Batista clamava com paixão. João Batista clamava com amor. João Batista clamava com verdade. Igreja, o nosso clamor tem que ser da alma. O nosso clamor tem que ser aqui de dentro. O nosso clamor tem que ser de verdade. O nosso clamor tem que ser genuíno. Não podemos ter um clamor superficial. Ai, Deus. Oh, Lord. Senhor. Ai, Jesus, Jesus. Sabe, irmãos, é um clamor com o coração, sabe, é uma paixão pelo reino, é uma paixão por vidas, é uma paixão pela igreja, é uma paixão por estar aqui.
Sabe, eu falei de manhã, eu vou falar agora. Às vezes a pessoa está aqui anos na igreja, você chega no feed dela, não tem uma foto da sua família. Mas ela foi num evento lá fora, ela viajou, tem reels, tem postagem, tem foto. Todos os passinhos que ela deu para chegar lá. O pregador famoso está lá, tudo está lá. Isso fala muito do nosso coração. Isso fala muito de onde está o nosso coração. Aonde está o nosso sentimento. O nosso sentimento tem que ser pelo Senhor. Nosso sentimento tem que ser pela palavra da verdade. João clamava com profundo sentimento. Sabe, irmãos, o pecado tem que doer em nós. O pecado tem que doer aqui, ó. Fala, rapaz, eu pisei na bola. Tem que chorar. E rasgar a roupa. Tem que falar, meu Deus, que besteira. Agora não, a gente pega... Está tudo bom, irmão. Nós precisamos refletir e ver as coisas de uma forma diferente. Esse homem clamava com profundo sentimento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o teu sentimento para com o reino de Deus? Qual é o teu sentimento quanto à igreja local? Qual é o teu sentimento em estar aqui nesse culto? Tem que ter um sentimento profundo, verdadeiro, de verdade. Tem que ter um porquê da gente estar aqui. Tem que ser de verdade. A gente não pode estar aqui porque, tem a campanha não sei do que, então eu vou lá. Vai ter a profecia não sei das quantas, eu vou lá. Vai ter a chave não sei das quantas que vão me entregar. Não, irmão, a chave a gente já tem. A campanha tu faz na tua casa a hora lá. Jejua. Leia a Bíblia. Sabe o que o Senhor está querendo de nós? É um profundo sentimento. É estar aqui de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o vosso coração. É isso que o Senhor, é clamar. Ele era uma voz que clamava. Hoje as vozes dos que clamam, eu acho. Mas eu penso assim, mas se fosse eu, irmão, não é sobre isso o Evangelho. O Evangelho não é sobre isso. Isso ainda não tem entendimento sobre o reino. Hoje eu mandei uma mensagem para o grupo da liderança que está lá em Hebreus. Que muitos ainda estão bebendo leite quando já deveriam ser mestres da palavra. Muitos eram para estar ensinando a outros, mas como não crescem, aí precisa toda hora estar dando leite para crente antigo, crente velho, crente que era para estar ensinando, crente que era para estar na linha de frente, crente que já era para estar em outro nível. Você tem que voltar para conversar coisas básicas, é o que o texto diz. Básicas, elementares, o texto diz coisas elementares com aqueles que já deveriam ser mestres na palavra. Jesus está chamando nós a uma responsabilidade nessa tarde. Ele está chamando eu e você a ter um profundo sentimento. O versículo 4 diz assim: assim surgiu João, batizando no deserto, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Outra coisa que a gente aprende com o profeta da graça, tinha o propósito de chamar as pessoas de volta para Deus. Queridos, toda pregação, a tônica principal dela deve ser aproximar as pessoas de Deus. Mateus 6,33, buscar em primeiro o reino de Deus, a sua justiça. E vos serão, não é que não vai ter, vai ter. Mas primeiro é o reino, primeiro é Deus, primeiro é alinhar a minha vida. Assim surgiu João Batista. João Batista não surgiu pregando: ei, Jesus está vindo. Se você não tem casa, vai ter casa, hein? Evangelho social. Se você não tem dinheiro, você vai ter. Agora sim. Agora está vindo. Você será empoderado. Batismo de arrependimento implica mudança de... Qual que era o batismo dele? Um batismo de
O batismo de João não era para salvação, a gente vai falar disso daqui a pouco. O batismo de João era um batismo de arrependimento. E todo arrependimento sinaliza o quê? Mudança de comportamento. Se você diz que se arrependeu, mas não mudou, você não se arrependeu. O batismo de arrependimento denota mudança. E outra coisa, Deus nos salva do pecado, não no pecado. Se você quer permanecer no pecado, você está dizendo que você não quer salvação. Ele me salva do pecado. Eu te chamei das trevas para a maravilhosa luz. Mas se você está na luz, e você daí é como cão que volta ao próprio vômito, assim diz a palavra, para aquele que Jesus tirou das trevas para a luz. Mas ele volta, é como cão, o cão vomita, depois ele vai comer lá o que ele vomitou. Então você vomitou e você volta. Então quer dizer que você está no pecado. No pecado não tem salvação. Deus salva do pecado. Agora se você quer continuar, é você e Deus. Você precisa tomar uma decisão sobre aquilo que você quer viver da sua vida. Aleluia! Ou misericórdia. Somente quem chora de arrependimento pode se alegrar com a eternidade. Ei, um choro arrependido, após ele vem um sorriso da eternidade. Todo aquele que chora de arrependimento, ele vai ter a alegria da salvação. Todo aquele que chora de arrependimento, ele tem a alegria da eternidade. Sabe, o pecado, irmãos, ele tem que incomodar eu e você. Mas isso aqui está errado. Isso aqui não deve ser o meu vocabulário, isso aqui não deve ser a minha postura. Ele tem que te incomodar de um jeito, você vai começar a chorar. Chorar e pedir perdão e falar, eu não vou mais viver dessa forma. Se for preciso chorar de arrependimento, chora. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A alegria da salvação, a alegria da vida eterna. Glória a Deus. Olha isso aqui, ó, Mateus 3. No entanto, 3:7. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, ele dizia o quê? O que ele dizia? Tu já imaginou eu no culto aqui? Raça de víboras. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira vindoura? Agora ele não está falando para o povo comum não. O que o texto diz? Muitos fariseus e... Está falando para crente. Para aqueles que tinham a lei. Para aqueles que conheciam a lei mosaica. E por que ele fala assim, raça de víboras? Aonde que ele estava pregando? Fala. No deserto. O que tem no deserto? Víboras. No deserto tem cobra. E a cobra fica intocada. Ela só aparece para dar o... Por isso ele fala isso. Raça de víboras. Vocês vieram aqui para dar o bote em mim? Vocês vieram aqui para me pegar? Porque João estava confrontando o sistema. João estava confrontando a pregação daquele tempo dos religiosos. Vinha um confronto de alinhamento. E ele chama homens da lei, homens do templo, de raça de víboras. Raça de víboras. Desleais. Que pensam somente em si mesmo. Esse não é o evangelho. O evangelho é aproximar as pessoas de Deus. Quarta coisa que aprendemos com João Batista. Sabia qual era o seu papel e reconhecia a grandeza de Jesus. E esta era a sua mensagem. Depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas. Eu os batizo com água, ele os batizará
com o Espírito Santo. Presta atenção em mim, gente. O que João está falando? Quem está vindo aí é maior do que eu. Escute bem. João era uma vela acesa que apontava para o sol da justiça. João era só uma velinha no meio do deserto, apontando para Jesus, que é o sol da justiça. A vela estava brilhando só lá, naquela circunstância acesa. O sol, ele brilha em todos os lugares. Todas as terras, nações e povos podem ter o sol da justiça. E ele estava apontando para Jesus: eu sou só uma velhinha. Ele não se sentia digno nem de fazer o papel de escravo, ou seja, de desatar as correias das sandálias de Cristo. Quando ele fala assim, eu não sou digno de desatar as correias das sandálias dele, é porque quem fazia isto era quem? Escravo para o seu senhor. Toda vez que o senhor chegava em casa, o escravo ia lá e desatava. O senhor da casa, os fariseus, os saduceus, eles não desatavam as suas sandálias, isso era feito por escravo. João está dizendo que ele é tão pequeno, que ele é menor do que um escravo, que nem digno de tocar na sandália de Jesus ele era. Isso é muito forte, irmão. Isso traz o sentimento e o coração desse homem, quem era João, e o reconhecimento que ele tinha por Jesus. Escute bem, ele já era famoso, ele já tinha discípulos, ele podia fazer por si mesmo, mas ele entendeu qual era a missão: anunciar Jesus. O maior era Jesus, não era ele. Não importa quantos seguidores ele tinha, não importa quem ele era, ele estava ali para anunciar Jesus. Nós temos que saber exatamente o que nós devemos fazer. Deixou claro que o batismo de Jesus era mais importante que o seu. O batismo dele era um batismo com água para arrependimento. O batismo do Senhor é um batismo com o Espírito. De Jesus é o batismo da salvação. Aquele que crê e for, será o quê? Salvo. Esse é o batismo de Jesus. O batismo de Jesus é o batismo da salvação. João vinha ali como um prenúncio, trazendo o batismo do arrependimento. João sabia que era canal e não a fonte. Querido, aqui ninguém é fonte, todo mundo aqui é canal. A fonte é Jesus. Ninguém aqui é fonte de nada, a fonte é Jesus. Eu vou até Jesus. E Jesus me abastece. E aí eu sou abastecido por Jesus e abençoo pessoas. Eu cumpro o meu papel, cumpro a minha missão, mas eu sou canal, eu não sou fonte. Irmão, cuidado para você não chegar numa altura da vida e você ficar bem, você ficar com dinheiro, você crescer ministerialmente e você achar que você é fonte. Não, irmão, você precisa da fonte, você é canal. E o canal tem que estar conectado na fonte, porque se ele não tiver, uma hora acaba. Uma hora acaba. Você é só canal. João era só canal. Ele sabia que Jesus era a fonte. Aleluia. Glória a Deus. Quinta coisa. Melhor. João 3,30. Não posso esquecer desse versículo. O que João falou? Acho que esse versículo fala do caráter de João Batista. Convém que ele e eu, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória. Infinita humildade. Ei, é desse versículo que sai essa música. Convém que ele e eu. Irmão, então cuidado. João, o maior nascido de mulher, segundo Jesus, diz: convém que ele cresça e eu diminua. Menos é mais. Menos é mais. A glória é de Deus. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia.
E estamos indo para o fim. Quinta coisa. Ele apresenta Jesus como Cordeiro de Deus. Isso é muito interessante. João 1,29 diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João bate o olho em Jesus, Jesus vem chegando para ser batizado por ele. A palavra de João é: ó, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João identifica Jesus como um animal sacrificial usado nos rituais do... Aqui você vê muita sabedoria de João. Quem que estava ouvindo ele? Judeu. Quem que estava ouvindo ele? Mestre da lei. Quem estava ouvindo ele sabia muito bem o que era o papel de um cordeiro. O cordeiro era levado no templo para a expiação dos pecados. Quando ele fala, lá vem o Cordeiro de Deus, ele já está anunciando quem seria Jesus. Não precisaríamos mais de animais para ser levado ao sacrifício e expiação dos pecados, porque Jesus se fez animal por nós, se fez cordeiro por nós e se entregou numa cruz como sacrifício vivo pelos nossos pecados. É forte. Escute bem. No livro de Apocalipse, Jesus é apontado como cordeiro 30 vezes. Mas João está lá nos evangelhos, muito antes disso, apontando que Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro, qual Abraão disse no monte Moriá. Olha o que diz em Gênesis 22:8. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos, você sabe da história. Gênesis 28, o filho da promessa, Isaac, nasce. Quando o menino já está maior, grandinho, o Senhor fala assim para Abraão: Abraão, pega teu filho, teu único filho. Porque tinha um Ismael, que era o filho da concubina, mas para Deus o filho da promessa era Isaac. Pega teu filho, o teu único filho, e oferece para mim o holocausto. A palavra diz que eles caminharam juntos por 3 dias. E estão chegando no monte. Quando eles chegam no pé do monte, os servos ficaram e só seguiu Abraão e o menino. O menino segurava a faca na mão, a lenha, e falou assim: pai, aqui tem a lenha. Aqui está o cutelo. Cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? A resposta de Abraão foi: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E aí lá na frente João declara: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí está subindo o menino e o pai. Quando eles chegam, Abraão prepara o altar do sacrifício, coloca o garoto em cima, amarra. Imagina, um pai, onde o Senhor fala que a sua descendência seria como a areia do mar, as estrelas do céu. De repente ele está ali, num ato de obediência, para sacrificar o seu filho, o filho da promessa. E quando estava tudo pronto para o holocausto, para o sacrifício, ele levantou o cutelo. Um anjo do Senhor, diz a palavra, falou: pare. Agora eu sei realmente, Abraão, que tu me amas e me obedece. E a palavra diz, eu não quis colocar o texto todo, que quando Abraão virou, tinha uma árvore. E nesta árvore tinha lá, pela cabeça, pendurado nela, um cordeiro. Enquanto Abraão subia com Isaac do lado de cá, a provisão vinha do lado de lá. Ei, irmão, enquanto você está passando as tuas batalhas da vida, os seus sofrimentos e as suas angústias, pensando nos sacrifícios da vida, não esqueça
que o Cordeiro de Deus já se entregou na cruz por você, levando sobre si nossos delitos e pecados, nos chamando das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo, mas hoje sois povo, nação santa, sacerdócio real, geração eleita, chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Tu és povo de propriedade exclusiva de Deus. Ei, Deus proverá. Deus proveu naquele dia, de forma simbólica, um menino se entregando, o cordeiro que morreu no lugar de quem? O sacrifício era para ser Isaac, o cordeiro morreu no lugar de Isaac. O sacrifício foi um cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se sacrificou por nós. Era para ser eu e você, e ele se entregou naquela cruz por nós. Olha o que diz 1 Coríntios 5:7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, e sem fermento como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi crucificado. Aleluia. Paulo está ensinando a igreja de Corinto, livre-se do fermento velho, o fermento da lei. Agora nós vivemos na graça. O Cordeiro Pascal se entregou por nós. Guarde isso aqui, ó. Guarde isso no seu coração. Em todas as demais religiões do mundo, o homem providencia sacrifício para os seus deuses. É ou não é? Sim ou não? Só você olhar no carnaval, as encruzilhadas, vá na beira das cachoeiras, vai nas ruas para você ver animais mortos, consagrados, entregues. O homem providencia o sacrifício para os seus. No cristianismo, Deus providencia o sacrifício para todos os homens. No evangelho, é Deus quem manda o sacrifício por todos nós. Não é eu que mato animal, não é eu que faço sacrifício, eu não preciso ir em lugar nenhum. A obra já está feita, tetelestai, está consumado. Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos terminar? Lucas 3,18. Navegamos nos evangelhos pegando um pouquinho de cada sobre João. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Sabe por que João foi preso? Porque ele acusou o pecado. Sabe por que João foi preso? Porque o grande Herodes estava tendo um relacionamento com a sua cunhada. E ele acusou isso, ele apontou isso. E por causa disso, desse pecado sexual, é que João Batista foi levado para a masmorra, foi levado para a prisão. Nós vivemos tempo que parece que a igreja tem que ter alinhamento com político. A igreja ora, a igreja abençoa, a igreja é sal da terra e luz do mundo, irmão. Mas nós não temos político de estimação. Nós não temos político de estimação. Nós pregamos o evangelho para a direita, para a esquerda, para o centro, para cima, para baixo. Nós pregamos o evangelho. A igreja não tem político de estimação. Se a gente tiver que alinhar, porque assim, hoje em dia é assim, se é meu eu não bato. Agora se for contra mim eu bato. Esse não é o evangelho. O evangelho é do sim, sim e não, não. E o que passar disso é procedência maligna. O evangelho é do certo, não é aquele que está do meu lado, é do certo. Não, se é o meu deputado, não é tão errado. Mas se o deputado do outro fizer a mesma coisa, aí é errado. Irmão, não é assim que funciona não, isso não é evangelho não é. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Nós temos que cumprir o nosso papel como igreja, abençoar, ganhar almas e confrontar o pecado. Esse é o papel da igreja do Senhor, amém? João Batista pregava arrependimento, não autoajuda. Irmãos, a igreja não prega autoajuda não. A igreja prega arrependimento, a igreja prega transformação de vida.
Esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é massagear ego. O papel da igreja não é passar uma na cabeça porque fulano é rico. Aqui não tem negócio de rico, de pobre, de bonito e de feio. Aqui todo mundo é igual. Não importa a posição que você está, o lugar que você está. Aqui você é tratado do mesmo jeito. Esse é o evangelho, irmãos. Assim deve ser. E essa deve ser a nossa mentalidade. Nós não somos reféns de ninguém, nós adoramos ao Senhor Jesus Cristo. É isso que é o evangelho. Pregava a verdade, não o evangelho falso. A gente tem que pregar a verdade, irmão. Tem que pregar o evangelho da transformação, o evangelho da vida eterna. A palavra tem que ser exposta, a palavra da verdade. Nós precisamos disso, não o evangelho falso. Paulo falou, se estão pregando outro evangelho que não foi o que nós ensinamos vocês, são anátemas. João pregava para salvar a ovelha, não para entreter bode. O evangelho é para salvar a ovelha, não é para entreter bode. O evangelho não é para ficar entretendo gente que não está nem aí com nada. Tem gente que quer entretenimento, quer show. Vai ter tocador, eu vou no show, vai entreter. Não é ovelha não. Ovelha adora, ovelha serve, ovelha oferta, devolve dízimo, ajuda a manter a igreja local. A ovelha está sonhando com o crescimento. Quem é a ovelha dessa casa já está sonhando com o templo novo que a gente vai construir. Quem é a ovelha dessa casa está ansiosa pela inauguração da igreja que vai ser só para crianças, bem ali, ó. Sabe, a ovelha da casa, ela está apaixonada e dizendo assim, pastor, o que eu preciso fazer para esse negócio acontecer logo? É assim que a ovelha faz. Aonde que eu coloco a minha mão? O que eu preciso fazer? Eu quero ser ovelha! Agora, o bode, ele só aparece na inauguração. Vai vir um pregador famoso, novo templo, eu vou lá. Vai vir uns cantores famosos aí, vai ter showzinho na cidade, eu vou lá. Ou a gente muda de mentalidade, irmãos, ou vai ficar difícil para nós. Amém? Ou amém? Mente, a gente vai ver esse povo aí, não sabe nem como é que está esse povo. Não sabe como é que está o casamento desse povo, a vida deles, irmão. Você tem que saber quem é que ora para você. Você vai lá cantar, irmão. A gente precisa mudar, o povo não quer não, o povo quer, orar, ler Bíblia, consagrar, não quer não, irmão. Quer não. Vejam só. O maior homem do mundo entre os nascidos de mulher, morreu solitário numa masmorra, degolado por ordem de um rei bêbado e fanfarrão, a pedido de uma mulher adúltera e de uma jovem inconsequente e mundana. Ei, o maior homem nascido de mulher, a cabeça dele foi entregue num prato. E aí a gente quer o evangelho da glória pessoal, a glória de Deus. Tu já pensou? Sabe quando João Batista, a gente pregou aqui há poucos dias isso. João Batista fala assim, ei, para os discípulos dele, pergunta para Jesus se ele é o Messias mesmo. Por que João fez essa pergunta? Porque com certeza João estava pensando assim, se ele é o Messias, ele vai me tirar daqui. Se ele é o Messias, ele vai me arrancar dessa prisão. Aí Jesus fala assim, fala para ele que cego está vendo, mudo está ouvindo, morto está ressuscitando, paralítico é curado e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Jesus não falou que ia tirar João da masmorra, só falou o que estava acontecendo. Irmão, aquela era a vida de João. Talvez João esperava assim, eu vou sair dessa masmorra e agora vou ser um seguidor de Jesus, fiel escudeiro. Não, a história acabava ali. Deus tem o controle de tudo. Tem coisa que você quer, mas não vai acontecer. Grande parte das cartas de Paulo foram escritas numa prisão. Hoje os escritores vão para uma fazenda e ficam lá um mês só escrevendo Paulo na prisão. E pensa numa inspiração. Aí esse homem morre por causa de um rei bêbado que quis fazer graça para quem estava lá nessa festa. Uma mulher adúltera e uma moça que fez uma dança sensual. E ele falou, que você pedir, eu vou fazer. Olha o fim do homem, o maior nascido de mulher. Sabe por quê?
A glória de João Batista está do outro lado da sepultura. Cuidado, irmão, para você não querer glória aqui. A glória está do lado de lá. A maior glória das nossas vidas está do lado de lá. A pregação de João era dura, pois a graça só faz sentido quando entendemos a essência do Evangelho. Não existe graça sem conserto. A graça vem acompanhada do conserto. Dizer que vive na graça, mas não muda de comportamento, ainda não viveu a graça. Termino com Apocalipse 22, 21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Fiquem em pé.